Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 18 de setembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, como você pode me ouvir, já estou bem melhor. Obrigado, viu, pelas orações, pelas mensagens. Deus recompense a todos. E neste fim de semana, eu e um grupo de pessoas estivemos em Tambaú, São Paulo, onde viveu o bem-aventurado brasileiro Padre Donizete. Não sei se você já ouviu falar dele. Bom, ele está a um passo da canonização. Um lugar realmente maravilhoso. Se você um dia tiver a oportunidade, não deixe de visitar. E eu vou deixar logo no início da descrição deste podcast um link do YouTube para você ouvir a equipe de canonização que deu a palestra para nós lá. Não só contando a história, deste grande santo aqui do Brasil, como também algumas informações valiosíssimas de como a igreja procede ao canonizar uma pessoa. Gente, é muito bonito. Tenho certeza que você vai gostar. E o nosso super abraço de hoje vai para o Joaquim, que está fazendo 6 aninhos, de Varginha, Minas Gerais, e a Karine Pereira, de Brasília, Distrito Federal. Parabéns, tudo de bom para vocês. Este podcast é um oferecimento. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. Para a mesa da sua família, sempre o melhor. Liz Roupas e Lingeries, uma experiência única de conforto e bem-estar para o mundo do feminino, no Shopping Center Boulevard, Londrina. Mais informações dos nossos colaboradores na descrição deste podcast. No Evangelho de hoje, vemos a novidade da Boa Nova abrindo caminho, e assim as pessoas que se apegam a antigas formas de fé sentem-se perdidas e não entendem mais nada sobre a ação de Deus. Para esconder a sua falta de abertura e compreensão, elas se defendem e procuram pretextos infantilizados para justificar a sua atitude de não aceitação. Jesus reage com uma parábola para denunciar a incoerência dos seus adversários. Vós sois como crianças infantilizadas, que não sabem nada do que querem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Lembrai-vos, Senhor, de vossa santa aliança, consagrada pelo sangue do Cordeiro, para que vosso povo obtenha o perdão dos pecados e avance continuamente no caminho da salvação. Amém. Lucas, capítulo 7, versículos de 31 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Com quem hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: Tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O povo do tempo de Jesus rejeita o projeto de Deus. Deus os chama à conversão e à seriedade através de João Batista, e eles não aceitam, porque acham que ele é louco. Deus os chama à alegria, à celebração através de Jesus, e eles não aceitam porque querem um Deus severo, preferem um Deus assim. São adultos que se comportam como crianças. É criancice.
Na realidade, quem não acolhe a mensagem de conversão proposta por João Batista, reconhecendo-se pecador, não tem condições de aceitar o convite à alegria proposto por Jesus. Os humores caprichosos dos judeus da época são revelados no julgamento que fazem de João e de Jesus. O João Batista é muito severo e o definem como louco. Jesus, eles definem como não muito santo, mas muito mundano. Cultivar amizades com pessoas de má fama, como excomungados e pecadores da época. Lucas teve o prazer de nos lembrar que Jesus é amigo dos publicanos, revelando-nos assim que as companhias preferidas por Jesus não eram propriamente as mais honradas, as mais recomendáveis, fariseus, doutores da lei. E aí também uma pergunta que nos fere: será que nós agimos como Jesus? Por mais misteriosos que possam parecer os caminhos de Deus na história da salvação, eles são sempre determinados pela sua sabedoria. E a sabedoria de Deus só pode ser reconhecida por aqueles que são gerados, transformados, permeados por essa sabedoria. Por quem pensa e julga como ela pensa e julga. E para poder reconhecer João e Jesus como dois enviados de Deus, Jesus o mais importante, o homem deve possuir a sabedoria divina e renunciar a uma lógica puramente humana. Deve se converter e mudar a sua mentalidade, não tomar mais a si mesmo, mas a Deus como medida das coisas. Deve sair de si mesmo e deixar-se iluminar pela palavra de Deus, deixando de lado a sua sabedoria humana. Deve tornar-se pequeno e pobre, porque Deus anuncia o seu evangelho aos pequenos, aos simples, e eles, com a simplicidade, acolhem o evangelho simples de um Deus simples. E hoje nós vamos conhecer um pouco a história do padroeiro dos estudantes, São José de Cupertino. Bom, quando José Maria Deza nasceu, no dia 17 de junho de 1603, na pequena cidade de Cupertino, província italiana de Lecce, sua família não levava uma vida fácil. Seu pai, Félix, foi envolvido na falência financeira de um conhecido, e a quem ele havia emprestado dinheiro, e acabou na miséria. Por isso José veio ao mundo em uma estrebaria como Jesus, e desde criança teve de arregaçar as mangas para contribuir com as despesas da casa, trabalhando em uma venda. São José de Cupertino até começou a ir à escola, mas foi acometido por uma úlcera gangrenosa que o obrigou a deixar os estudos por 5 anos. A sua mãe, Francisca Panaca, mulher forte, virtuosa, tentou lhe dar uma formação básica através da narração da vida dos santos, como a de São Francisco, e assim amadureceu em José o desejo de seguir e imitar a vida do pobrezinho de Assis. Vejam como é importante a gente ouvir a vida dos santos. Aos 16 anos, pediu para entrar na ordem dos frades franciscanos conventuais no convento da Grotella. Entretanto, a sua pouca formação escolar não o ajudou, e aí foi obrigado a voltar à sua vida de antes. Com o tempo, São José de Cupertino dirigiu-se aos franciscanos reformados, depois aos capuchinhos de Martina Franca, mas a resposta era sempre a mesma: pouca instrução, além de suas primeiras manifestações de êxtase, durante as quais deixava cair tudo das mãos, que o tornaram inadequado para a vida comunitária. E neste tempo, o Supremo Tribunal de Nápoles estabeleceu que, ao se tornar maior de idade, José devia trabalhar, sem remuneração, até pagar toda a dívida do pai já falecido. E diante dessa sentença, que na verdade era uma verdadeira escravidão, o jovem voltou a pedir para entrar no convento de Grotella. Os frades levaram a sério a sua situação e o ajudaram a fazer um verdadeiro percurso de estudos.
Entre milhares de dificuldades, mas graças à sua grande força de vontade, chegou a hora de enfrentar o exame para o diaconato. Ali realizou-se um prodígio. José conhecia a fundo apenas uma passagem do Evangelho, precisamente aquela que, por acaso ou por providência, o bispo examinador lhe pediu para comentar. Um acontecimento extraordinário, semelhante, aconteceu novamente 3 anos depois, durante o exame para o sacerdócio. O bispo interrogou alguns candidatos e os achou particularmente preparados. Estendeu a admissão ao sacerdócio a todos os outros candidatos. Enfim, em 1628, José foi ordenado sacerdote. A humildade de São José de Cupertino, porém, permaneceu providencial. Ciente das suas limitações culturais, nunca renunciava aos trabalhos manuais mais simples, chegando até a se apelidar irmão burro. No entanto, se dedicava ao serviço dos mais pobres. José viveu seu amor à igreja de forma incondicional, colocou Cristo no centro da sua vida e tinha uma profunda devoção à Virgem Mãe. Contudo, quem o ouvia falar conhecia nele a luz que uma teologia madura, com a qual fazia debates profundos, era o dom da ciência infundida. Deus, que revela o conhecimento ao homem. E aí se acentuavam em José os fenômenos de êxtase e levitações, sobretudo quando pronunciava os nomes de Jesus e Maria. Estes episódios não passaram de despercebidos à Inquisição de Nápoles, que o convocou para saber se o jovem de Cupertino estava mesmo abusando ou não da credulidade popular. E precisamente diante dos juízes reunidos no mosteiro de São Gregório Armênio, José teve uma levitação. Por isso foi absolvido de todas as acusações, mas o Santo Ofício o obrigou ao isolamento, longe das multidões. Desta forma, o futuro santo passou de um convento ao outro. Roma, Assis, Pietrarúbia, Fossombrone, até chegar em Osimo, perto de Ancona. Finalmente, ao chegar ali, em 1656, por ordem do Papa Alexandre VII, encontrou finalmente a paz. Ali permaneceu sempre até a sua morte, levando uma vida humilde ao serviço do próximo e em colóquio pessoal com Deus, que terminava na celebração da Eucaristia. São José de Cupertino morreu no dia 18 de setembro de 1663, aos 60 anos. Bento XIV o beatificou em 1753 e Clemente XIII o canonizou no dia 16 de julho de 1767. Hoje os seus restos mortais descansam em uma urna de bronze dourado na cripta da igreja de Osimo, a ele dedicada. Foi construído também um santuário em sua homenagem em Cupertino, sobre a estrebaria onde o santo nasceu. Capacidade de voar com a mente e com o corpo. Esta era a chave estilística que caracterizava a vida de São José de Cupertino. No entanto, apesar das suas dificuldades nos estudos, recebeu o dom da ciência infundida e momentos de êxtase com levitações. Isso o tornou padroeiro dos estudantes e universitários. Rezemos. Tu, que alcançastes as mais altas ciências, não pela via intelectual, mas pelas vias místicas, ajudai-nos nos nossos estudos e no desejo mais sincero de conhecer a Deus. Ensinai-nos a descobrir em Jesus o caminho da sabedoria. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira para você. Amanhã a gente se encontra, mas não deixe de ouvir o áudio que eu te falei. Tá aí na descrição, vale a pena. É um áudio e você não vai se arrepender. Um grande abraço, até amanhã.